telespectadores, a alegria de nós estarmos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, que é da Associação dos Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, juntamente com a PROEX. Este programa de hoje é a sequência de um tema que vimos trabalhando, que é a extensão na Universidade Federal Fluminense. Já é o terceiro programa que estamos fazendo. Tivemos a alegria de ter aqui o pró-reitor de extensão e depois, então, o diretor da Escola de Extensão. E hoje, sobre este mesmo tema, a extensão na Universidade Federal Fluminense, hoje vamos trabalhar uma experiência de extensão. E para isso contamos com a participação da professora Regina Birenstein, que é arquiteta e urbanista em pós-graduação de arquitetura e urbanismo pela USP, é professora titular da UF, é professora de pós-graduação de arquitetura e urbanismo da universidade e é coordenadora do NEPUM. Agradecemos muito a sua participação, a sua presença, a sua contribuição a esta sequência de programas. E ficamos felizes em apresentar a experiência concreta de extensão que está na sua coordenação. Então, iniciando, eu gostaria de saber um pouco, de contar um pouco que experiência é essa, que extensão é essa. Bom, prazer estar aqui, né? Agradeço o convite. Na verdade, esse trabalho de extensão que eu coordeno, ele foi iniciado há pouco mais de 30 anos na universidade. A universidade já tinha, quer dizer, o curso de arquitetura e urbanismo da UF, ele tem uma característica específica que era já de colocar os alunos em contato com a realidade. E aí, por conta disso, nós fomos procurados por uma comunidade ameaçada de remoção, que queriam os estudos técnicos para confrontar com uma outra proposta, a proposta de remoção. E assim tudo começou. Então, nós aceitamos esse desafio, montamos um projeto de extensão que associava a pesquisa também e associava o ensino, porque a partir desse pedido, os alunos do curso de arquitetura e urbanismo, numa disciplina de projeto de habitação popular, passaram a fazer projetos a partir da solicitação da comunidade. Então, aí se vê perfeitamente uma união entre ensino, pesquisa e extensão, o que é um desafio da própria universidade, não é isso? Exatamente, porque não é fácil, quer dizer, em primeiro lugar, nós temos na universidade, quer dizer, um discurso e uma intenção de que essas três atividades sejam igualmente importantes, sejam indissociáveis, mas o que a gente observa na prática é que alguns professores optam por fazer pesquisa, outros por se dedicarem mais ao ensino e outros à extensão. O nosso esforço é de juntar as três, quer dizer, o NEPU hoje é um local de formação para os estudantes, é um local de pesquisa daqueles temas que surgem do nosso contato com a realidade. Isso é excelente, porque um dos grandes desafios foi inclusive apontado aqui pelo próprio pró-reitor de extensão, que é tentar conjugar o ensino, a pesquisa, a extensão, naquilo que você coloca, não só o ensino, não só a pesquisa, não só a extensão. E quando você diz que iniciou exatamente por oportunidade dos alunos estarem unindo ensino, a pesquisa e a extensão, acho que esse começo é um dado original e identificador. Um outro aspecto é você montar equipes interdisciplinares, né? Como nós, arquitetos e urbanistas, trabalhamos não só com o edifício, mas com a própria cidade. E o tema habitação, especialmente a habitação de interesse social, ela exige equipes interdisciplinares. Então, também é uma experiência muito rica para o aluno
trabalharmos com vários campos do conhecimento. Então, no NEPU nós temos estudantes da arquitetura, nós temos de serviço social, nós temos de direito, de ciências sociais, de engenharia, e você vai agregando de acordo com a complexidade do desafio que foi colocado. Aí é um compromisso de os professores poderem trabalhar a inter e multidisciplinaridade, e inclusive a inter e múltipla profissão. Exatamente. E é interessante porque aí se começa a ver as diferenças de linguagem. Então, para o estudante, é muito importante porque ele já aprende a trabalhar, quer dizer, escutando as linguagens específicas dos outros campos e realmente conseguindo articular, né? Porque, pelo menos na parte de habitação, a gente também vê essa indissociabilidade, quer dizer, o arquiteto faz o projeto, o engenheiro vai calcular, a assistente social vai conversar com o morador. No NEPU, não. Todos fazem, participam e dialogam das atividades todas. E seguramente o aprendizado do aluno passa a ter outra qualidade. Não é à toa que quando o governo, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o Favela Bairro e, mais recentemente, o Morar Carioca, os alunos da UF são imediatamente requisitados para trabalhar nesse tipo de projeto, porque eles já têm esse aprendizado do diálogo com a população, do diálogo com os outros profissionais, né, e da busca de uma proposta mais integrada e mais adequada à necessidade da população. Nessa caminhada, seguramente vocês encontraram bastante dificuldades. Poderia falar um pouco sobre isso? A gente costuma brincar dizendo que professor, quando vai fazer extensão, ele não é só um profissional, mas ele é um militante. Então, ele tem que ter a disposição e a disponibilidade de trabalhar fora do horário comercial, no feriado, no sábado e no domingo, que é quando ele vai encontrar o seu cliente, no caso do arquiteto, da assistente social, do engenheiro, né? Fora isso, a gente enfrenta uma dificuldade que é a própria importância diferenciada para as 3 atividades da universidade. Então, o que a gente repara, a gente poderia caracterizar a extensão como sendo a prima pobre. Então, nós temos um número de bolsas muito menor do que o número de bolsas de pesquisa, o tempo da dedicação do aluno é menor, o número de meses por ano é menor, o que afeta diretamente os projetos. Porque no nosso caso, que trabalhamos muitas vezes com situações de conflito, ameaças de remoção, se nós pararmos, os nossos clientes não vão ter aquilo que vieram buscar, que é a não remoção, que é a melhoria da qualidade de vida, da qualidade de habitação. Então, esse tem sido um desafio, quer dizer, lutar para que as 3 atividades se tornem igualmente importantes, distribuir melhor os recursos, né, entre as 3 atividades, de modo a que você possa ter essa retroalimentação permanente. Nesse momento, a gente está sabendo que nos conselhos da universidade está rolando uma discussão no sentido de alterar o nome Conselho de Ensino e Pesquisa para Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão. Na minha ótica, isso é algo que vai trazer um benefício a longo prazo para a universidade e para o aluno da universidade, especialmente contemplando mais a extensão, não é isso? Concordo plenamente, porque quer dizer, vai mostrar que realmente a extensão faz parte da universidade, né? Vai abrir a possibilidade também de termos bolsistas de pós-graduação, que hoje nós não temos, né? A extensão não tem linhas de bolsa para pós-graduandos, né? Mestrandos, doutorandos, o que é importante.
E é importante também ter esse contato entre a graduação e a pós-graduação, porque isso eleva o nível do aprendizado, da formação do estudante. E é uma coisa que se caracteriza na universidade e também em termos de país como um todo. Porque se a gente for olhar, por exemplo, a concessão de bolsas por parte dos organismos financiadores, eles são bolsas, destinam bolsas especialmente para pesquisa, predominantemente para pesquisa. Ou, então, para ensino, quando são bolsas, por exemplo, para você fazer uma atualização no exterior, se fazer uma atualização em universidades de ponta, mas raramente se tem algum caso de bolsa para extensão, para você estudar experiências exitosas em outras universidades ou em outros países. Exatamente. Quer dizer, na verdade, a gente precisa ter consciência de que, ao exercer a extensão, nós também estamos nos reciclando, nós estamos aprendendo com a população e, ao mesmo tempo, nós estamos levando à população o que a gente recebe dela, né? Por meio dos impostos. O beneficiário, né? É o professor, é o aluno, é a comunidade, é a cidade na qual a gente está inserido. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e vamos continuar essa conversa após um rápido intervalo. Aguardem, senhores telespectadores, e nos sigam no segundo bloco. Senhores telespectadores, com muita alegria, continuamos o nosso programa de hoje sobre extensão na UF, um experimento concreto, uma realidade concreta da extensão, com a participação da professora Regina Bienenstein, que é professora titular da universidade e atua na pós-graduação de arquitetura e urbanismo. No primeiro bloco, já conseguimos ver um pouco como é que é realmente a escola, na escola não, o trabalho de extensão do núcleo. E então começa o segundo bloco solicitando que desenvolva um pouco mais a sigla NEPU, o que é, o que não é, como é que significa. Bom, NEPU significa Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos. Na verdade, como é que o NEPU funciona? As comunidades se dirigem à UF, ao NEPU, pedindo assessoria técnica. Em geral, nós recebemos esses pedidos ou de comunidades que estão ameaçadas de remoção, ou que estão lutando pela regularização fundiária ou por urbanização. Então, a gente acolhe esse pedido e a gente começa a examinar para ver que tipo de projeto e que tipo de profissionais nós precisamos envolver no projeto. Quando é um projeto exclusivamente da universidade, nós dependemos de bolsas, então, de extensão. Daí a importância do aumento, da continuidade, né, de ter uma bolsa contínua de extensão. Quando a comunidade já conseguiu mobilizar o poder público, no caso, ou o Estado ou a Prefeitura, muitas vezes assinamos convênios e complementamos com bolsas aí remuneradas pelo poder público.
Mas uma vez aceito, então, esse pedido, nós abrimos para inscrição, né, de bolsas, aí nos dirigimos aos cursos em busca tanto de alunos, que serão bolsistas, quanto de professores. E aí nós já temos um leque de professores que, em geral, trabalham conosco, dependendo do tipo de projeto que a gente, de desafio que a gente aceita, né? Quer dizer, é lógico que ao longo de 30 anos nós já trabalhamos em grande parte de Niterói, né? Nós trabalhamos ainda na década de 90 com o que era o maior conflito fundiário urbano do Brasil, eram 5.000 famílias, ajudamos para que aquelas famílias que estavam ameaçadas de despejo, de remoção, conseguissem se estabilizar naquele local de moradia antigo, né? Hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, aí agora já associado ao UFRJ, ao IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, numa assessoria técnica, o que está sendo considerado como um caso emblemático, que é a Vila Autódromo, que está ameaçada de remoção por conta das Olimpíadas, e nós estamos dando, então, suporte técnico para aquela demanda que é de permanência no lugar ocupado há 40 anos. O trabalho também se desdobra em pesquisas, porque aí nós começamos a pesquisar tecnologias construtivas, metodologias de participação, quer dizer, como é que nós dialogamos efetivamente com a comunidade, né? Nós que somos professores, doutores, que temos uma linguagem técnica que muitas vezes é inacessível para a comunidade. Então, como nós procedermos, nós viabilizarmos essa participação efetiva nos destinos do que é o seu espaço de morar. Nós também participamos da discussão da cidade, né? Então, nós fazemos parte do Conselho de Política Urbana, estamos atualmente discutindo o plano urbanístico da região de Pendotiba, o plano diretor, e os alunos, eles também participam deste diálogo. Então, ao participar deste diálogo, eles também estão tendo verdadeiros cursos de planejamento urbano e regional. Então, além de ser um projeto de extensão, é um grande movimento de caráter social, urbano e em todas as dimensões. Perfeito. E você poderia, por exemplo, citar algumas situações concretas, fora isso que você já citou, dentro dessa tramitação do aluno disso, daquilo, buscar a sua bolsa, tentar a sua bolsa, ou na tramitação necessária com as autoridades da universidade para conseguirem bolsa. Quer dizer, a nossa grande dificuldade é realmente a ampliação do número de bolsas, né? Mas, independente disso, a gente tem assim, experiências muito interessantes. Por exemplo, o primeiro projeto mesmo, nós conseguimos, naquela época, há 30 anos atrás, nós sequer tínhamos bolsa de extensão na universidade. Mas nós conseguimos estudantes que trabalhavam como voluntários e nós conseguimos estabelecer pela primeira vez o diálogo com as instituições públicas que naquela época estavam encarregadas de construir a BR-101 no trecho Niterói-Manilha. Então, nesse projeto, nós já conseguimos incluir inovações de tratamento do caso específico, quer dizer, quando determinado número de famílias ela é transferida para um outro local, em geral o que se faz, a pessoa não escolhe a casa onde vai morar, ela é sorteada. Nós invertemos esse processo, as pessoas escolheram e desde então a gente vem implementando isso, né? Fora isso, assim, como o morador realmente ele interfere no seu projeto. Então, a gente não trabalha nunca com uma única solução, mas a gente oferece um leque de soluções técnicas e o morador escolhe. E o aluno, ele se interessa por esse tipo de atuação, né? Quando ele se interessa, ele vem buscar. Nós,
Semestre sim, semestre não. Nós somos campo de estágio de serviço social, então não é um trabalho só de arquiteto e urbanista. Eu costumo brincar que o arquiteto não é o dono da habitação, nem o dono da cidade. Nós precisamos de outras áreas, então a gente sempre agrega. A gente já teve diálogo com o escritório de direito, né? Que inclusive funciona no mesmo prédio que nós funcionamos, e aí os estudantes de direito nos dão assessoria, trabalham na parte legal dos processos de regularização fundiária. Os estudantes de engenharia entram dando reforço tanto na parte de geotecnia, de escorregamento, né, possibilidade de escorregamento, então dando as propostas. Depois, e o de arquitetura dialogando, né, que cidade é essa, que moradia é essa, né? Nós hoje estamos trabalhando, por exemplo, aqui perto, né, numa ocupação, 2 casarões chamados Mama África, na esquina aqui, e que vieram, que nós fizemos um projeto que, no diálogo que tivemos com a Caixa Econômica, foi nos colocado como podendo ser um projeto modelo, né? 30 famílias ocupam 2 casarões em condições extremamente precárias, e a gente fez uma proposta. Na verdade, apresentamos 6 alternativas para eles escolheram a que melhor agradou, e agora a gente está tentando implantar. Nesse caso, por exemplo, um grupo comunitário que queira ter o apoio técnico, a orientação do NEPU, ele se encaminharia de que maneira? Ele procuraria onde, como é que ele vai iniciar essa, vamos dizer assim, confabulação com o NEPU? Bom, ele vai ao NEPU, que fica na Almirante Tefé, 637. Deve ser sempre um problema coletivo. Nós não fazemos assessoria a uma família, sempre coletivo. Essa coletividade, essa comunidade deve ter um mínimo de organização, porque já tentamos trabalhar onde não havia organização e o trabalho acaba se perdendo. E ele, em geral, ele entra quase que numa fila, dependendo da urgência, né? É lógico que se é um caso de remoção imediata, a gente conversa com as outras comunidades e aí a gente acerta para começar, né, imediatamente. A articulação com a UFRJ também abriu, né, o número de bolsas e abriu um diálogo que também está sendo muito interessante, que são experiências bem diferenciadas que nós conseguimos juntar. Mas o caminho é sempre esse, né? Procura o NEPU, diz o que quer, nós fazemos uma vistoria e aí avaliamos as condições. Esse diálogo com a Federal do Rio de Janeiro me leva a inspirar a questão da dificuldade que nós estamos tendo na área, diríamos assim, do grande Rio de Janeiro, da região metropolitana, em tentar articular ações por parte dos governantes, porque temos prefeituras diferentes e nem sempre se faz um plano. É só a gente perceber, por exemplo, esse chamado plano das polícias pacificadoras, que na realidade é um plano concebido para o município do Rio de Janeiro, mas que teve as suas explosões seríssimas em Niterói, em Maricá, em Nova Iguaçu, em São João de Meriti, nos municípios. Na minha ótica, não sou da área, mas na minha ótica teria que ser um plano integrado a ser feito para todo o Grande Rio. Então, a experiência do NEPU, o trabalho do NEPU está, inclusive, colocando, digamos assim, pontes de inspiração para os administradores, os governos estaduais e federal. Porque porque na verdade são 2 grupos, né, que estudam a questão urbana e a questão regional e que conseguem sentar numa mesa e produzir junto, dialogar sobre seus pontos de convergência e suas divergências também, e chegar a um caminho que possa beneficiar a comunidade, né, e a cidade. É bom. Pena que nós estamos já chegando praticamente ao final do nosso programa, porque é uma temática
é muito boa, muito importante, tanto para o interior da universidade, como para a comunidade. A professora, de repente, queria fazer algum complemento final, algum comentário final? Eu acho que é importante, né, que a universidade ela saia dos seus muros e ela mostre e ela leve o conhecimento, né, acumulado e também se abra para o conhecimento importante, que é esse conhecimento do cidadão que aprende e é capaz também de nos ensinar com o conhecimento que ele ganha no seu cotidiano. A universidade inserida na comunidade. Exatamente. E tomando em referência as problemáticas que a sociedade vai levantar. E isso aí me parece ser o foco muito importante do NEPU. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz em tê-la conosco nesse programa ASP-UF em Ação e também, de alguma maneira, de podermos, através de um programa de televisão, que espero que tenha bastante benefício, bastante audiência, também divulgar um trabalho tão bom, tão importante que vocês fazem e parabenizá-la por estar nessa briga, nessa boa luta de levar à frente ideias que deem avanço, que é fundamental que isto aconteça na universidade, e seja refletido no interior da universidade e seja refletido também para a comunidade em termos de a gente cumprir de uma maneira um pouco melhor aquilo que a nossa lei maior de ensino superior diz, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu diria a indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino, porque a extensão é o braço da universidade para a comunidade. Senhores telespectadores, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a participação, a audiência. Fiquem conosco, acompanhem os nossos programas, vejam aqui na telinha nosso telefone e também o nosso site. Estejam conosco neste e outros programas.